Muitos irmãos carregam no coração uma pergunta silenciosa que às vezes não têm coragem de verbalizar. Por que Deus ainda não me usa? Se eu oro, se eu leio a palavra, se eu sinto o chamado, por que as portas ainda não se abriram? Essa pergunta não nasce da rebeldia, mas do desejo de servir. E isso é importante dizer. O desejo de ser usado por Deus não é errado. Ele, muitas vezes, é evidência de que existe um chamado. Porém, chamado não é a mesma coisa que envio. Deus chama antes, mas usa no tempo certo. Na Escritura, nunca vemos Deus apressado. Vemos homens e mulheres chamados cedo, mas enviados depois. Moisés foi separado, mas passou anos no deserto. Davi foi ungido rei, mas voltou para o campo. Paulo foi escolhido antes mesmo de nascer, mas viveu um período de silêncio e preparo. Isso nos revela uma verdade que confronta nossa ansiedade. Deus não atrasa, Deus prepara. Muitos confundem o silêncio de Deus com abandono, mas na maioria das vezes o silêncio é tratamento. É no oculto que o caráter é formado. É quando ninguém vê que Deus está moldando o vaso. O profeta Jeremias viu isso claramente. O vaso se quebrou nas mãos do oleiro, mas não foi descartado, foi refeito. Deus não rejeita vasos quebrados, Ele rejeita vasos que não se deixam moldar. Talvez Deus ainda não esteja te usando publicamente porque Ele está te usando profundamente. Antes de confiar pessoas, Ele trata o coração. Antes de confiar palavras, Ele trata o silêncio. Antes de confiar autoridade, Ele trata a obediência. E aqui precisamos ser honestos diante de Deus. Será que de fato estamos preparados para o trabalho que pedimos? Porque o serviço no reino é um trabalho árduo, muitas vezes difícil, muitas vezes solitário, exige renúncia, maturidade e constância. E nós, por sermos humanos, temos limitações claras, buscamos conforto, evitamos riscos, preferimos o seguro ao desconhecido. Mas o reino de Deus nunca avançou por meio da acomodação. Ninguém experimenta a profundidade de Deus sem entrega. Não somos salvos por obras, somos salvos exclusivamente pela graça, mas a graça que nos salva também nos chama a obedecer. E quando Cristo confia a alguém um trabalho, Ele não está apenas confiando uma função, mas almas, testemunho e responsabilidade. Talvez ainda estejamos distantes não porque Deus não quer nos usar, mas porque Ele nos ama o suficiente para não nos colocar em algo que ainda não suportaríamos. O atraso aparente é muitas vezes misericórdia. O Senhor prefere tratar agora do que permitir uma queda depois. Por isso, confiar e esperar também é obediência. Paciência não é passividade, é fé madura. Deus não é um Deus de tormento, mas de paz. O tempo dele não gera ansiedade, gera segurança. Quando o momento chega, a força vem junto. Jesus é o maior exemplo disso. 30 anos em anonimato, 3 anos de ministério. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele se submeteu ao tempo do Pai. Isso nos ensina que não é o quanto fazemos, mas quando fazemos no centro da vontade de Deus. Agora, caminhando para o final, façamos como sempre fazemos. Alinhemos o coração com perguntas e respostas vivas. Talvez alguém pergunte: então devo parar de querer servir? De forma alguma. O desejo de servir vem de Deus. Apenas submeta esse desejo ao tempo dele. Sirva onde estiver, com o que tiver, mesmo que ninguém veja. Outro pode perguntar: e se eu me sinto esquecido? Lembre-se, Deus nunca esquece quem permanece na roda do oleiro.
Se ele te mantém oculto, é porque ainda está moldando algo que não pode ser feito às pressas. Alguém pode dizer, mas eu já falhei muito. E quem na Bíblia não falhou? Deus não usa os que nunca caíram, mas os que aprenderam a depender dele depois de cair. E a pergunta final, a mais importante: quando Deus vai me usar? Quando você estiver mais preocupado em obedecer do que em aparecer, quando desejar mais a presença do que o reconhecimento, quando o vaso estiver firme o suficiente para carregar a água, e a água é Cristo, até lá permanece, descansa, obedece, porque quem é fiel no secreto nunca será desprezado no público. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido. 1 Pedro 5,6. Amém. Mas deixa-me dizer algo com temor. Deus nunca esquece quem ele chama. Se ainda não há envio, é porque ainda há profundidade a ser gerada. O céu não trabalha com pressa. Pressa é linguagem da carne. Deus trabalha com eternidade. Antes de usar alguém, ele esvazia. Antes de levantar, ele quebra. Antes de confiar palavras, ele silencia a voz, porque um vaso cheio de si mesmo não suporta carregar a glória. Talvez você esteja vivendo um tempo em que Deus não responde como antes. A oração parece curta, a presença parece distante, e tudo dentro de você grita: Senhor, faz alguma coisa! Mas o Espírito sussurra: eu já estou fazendo em você. O silêncio de Deus não é ausência, é cirurgia. É tratamento profundo, invisível aos olhos humanos, mas eterno nos efeitos. Jeremias viu o vaso se quebrar nas mãos do oleiro, não caiu no chão, quebrou nas mãos de Deus. Isso muda tudo. Porque quebrar-se nas mãos do oleiro é mais seguro do que parecer inteiro longe dele? Agora precisamos tocar numa verdade difícil, mas necessária. Será que estamos realmente preparados para o trabalho que pedimos? O reino não é palco. É cruz, é renúncia diária, é amar quando não é retribuído, é permanecer quando ninguém reconhece, é obedecer quando não há aplausos. Somos humanos, limitados, frágeis, e nossa carne ama conforto, ama controle, ama segurança, mas o chamado de Deus quase sempre nos leva para além do que controlamos, porque fé verdadeira começa onde termina a autossuficiência. Não somos salvos por obras, somos salvos pela graça. Mas quando Cristo confia um trabalho, ele confia peso, peso de almas, peso de responsabilidade, peso de testemunho. E talvez Deus esteja te poupando agora para não te perder depois. Talvez a demora não seja castigo, mas misericórdia. Talvez o ainda não de Deus seja proteção, porque ele é Pai antes de ser Senhor. O tempo de Deus não gera tormento, gera paz, mesmo no deserto, mesmo no oculto, mesmo quando dói. Jesus passou 30 anos em silêncio, 30 anos sendo invisível aos olhos dos homens, mas perfeitamente visto pelo Pai. Se o Filho esperou, quem somos nós para exigir pressa? Agora deixa o Espírito alinhar teu coração com perguntas que não buscam resposta rápida, mas rendição verdadeira. Talvez você pergunte em lágrimas: então o que eu faço enquanto espero? Permanece, obedece no pouco, seja fiel onde ninguém vê. O secreto é o ventre onde Deus gera ministros. Outro pode dizer: mas eu já falhei demais. E é exatamente por isso que Deus te trata tanto, porque quem já caiu aprende a depender. E Deus confia mais em quem depende do que em quem se acha forte. E a pergunta final, não para a mente, mas para o espírito: quando Deus vai me usar? Quando tua maior alegria não for ser visto, quando tua maior fome não for o púlpito, quando tua maior paixão for a presença, quando o vaso não pedir glória, mas suportar a glória. Até lá não apressa o processo, não despreza o oculto, não negocia o tratamento, porque quem aceita ser quebrado no tempo certo será usado no tempo certo. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido. 1 Pedro 5,6, N. Kimpe. Silencia, descansa, permanece. O oleiro ainda está trabalhando.